Olá, amigos do blog BizInvest. Estou numa sequência aqui de entrevistas sobre assuntos formas da gente conseguir gerar renda extra, para conseguir aumentar nossa capacidade de investimento, aproveitando essa alta dos juros. E hoje eu trazendo para vocês aqui um colega meu, uma pessoa que desenvolveu um método de investimentos inovador, e que tenho certeza que ele vai contribuir muito aqui para a gente. Ele vai trazer para a gente informações assim quentes, inéditas. É o Juliano Fontes. Prazer. Obrigado por ter recebido a gente aqui do BizInvest. E conta um pouco sobre que tipo de investimento é esse que você está trabalhando, que você vem desenvolvendo nos últimos anos e que está sendo um sucesso, que muitas pessoas estão conseguindo fazer uma renda extra com isso. Inicialmente é um prazer falar com você novamente. Você é uma pessoa que entende bastante de investimentos, né? Então é sempre bom contar com você também para a gente estar sempre agregando conteúdo, e o que eu puder ajudar para fornecer conteúdo para você ou para o pessoal que te acompanha é sempre muito bom. O seguinte, eu trabalho com trading esportivo. Muita gente confunde esse mercado com aposta esportiva, mas é um mercado que não tem nada a ver com apostas. Você pode até usar o mercado para fazer apostas, mas esse não é o meu objetivo, não é o objetivo que eu ensino. Eu até não gosto de jogos de azar, eu não gosto de depender da sorte, né? Então, eu acho que você prega muito isso também, né? Então, a gente tem que fazer investimentos de valor e trabalhar fazendo uma coisa que a gente gosta e que vai dar um bom rendimento, não só a curto prazo, mas que pode gerar juros compostos para a gente e dar rendimento sempre pensando no médio e no longo prazo, principalmente. Então, o trading esportivo, ele é um mercado que parece muito com a bolsa de ações, mas ao invés de você comprar e vender ações, você compra e vende resultados de jogos de futebol. Você gosta de futebol? Adoro. Simplesmente... Eu, obviamente, com o trabalho e com tudo, eu não consigo assistir tantos jogos, mas certamente do meu time eu não perco um. Legal. Bom, então, para quem gosta de futebol, esse mercado é excelente. Então, vamos supor que você tem o time A contra o time B, e você imagina que você está assistindo ao jogo e você percebe que o jogo está empatado, está truncado, e você vê que nos próximos 1 ou 2 minutos não vai acontecer nada, que o jogo vai continuar empatado no próximo minuto, por exemplo. Então, você compra a probabilidade do jogo ficar empatado, espera aquele 1 minuto, a probabilidade do jogo terminar empatado se torna maior, e você vende aquela probabilidade com lucro. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor agora. Quando o jogo tem 90 minutos, a cada minuto que passa, se não tem gol, a probabilidade do jogo terminar empatado é maior. No começo do jogo, vamos supor que a probabilidade do jogo terminar empatado seja de 30%. No final do primeiro tempo, a probabilidade do jogo terminar empatado, se o jogo tiver 0-0, aumenta para 50%, 60%, dependendo se o jogo está mais frio ou mais agitado. Então, você consegue fazer os investimentos, a cada minuto você consegue comprar e vender. Às vezes você faz uma operação de 20 segundos, 30 segundos, então você consegue... você divide o jogo, por exemplo, o jogo tem 90 minutos, você divide, vamos imaginar que você divide o jogo em 180 partes de 30 segundos. Na maioria das vezes, às vezes você começa a assistir o jogo, você não sabe prever entre aspas, né, o que vai acontecer, como que vai terminar o jogo. Mas você sabe que nessas 180 partes, você consegue prever em pelo menos 10 partes o que vai acontecer. Mesmo se um time não estiver ganhando, se aquele time está pressionando, a probabilidade dele ganhar o jogo se torna maior, porque a chance dele fazer um gol se torna grande. Então você pode comprar a probabilidade de um time ganhar o jogo, daqui 30 segundos, se ele faz um gol, você vende com muito lucro. Mas se ele não faz o gol, você vende com lucro pequeno, de 1%, 2%, e você faz isso de forma sistemática, de forma analítica, não é só você sentar e falar... eu acho que vai acontecer isso, coloco o dinheiro e cruzo os dedos. Isso é aposta. Isso é o que eu sou totalmente contra, e eu tento mostrar isso para o pessoal que me segue, que a gente tem que fugir da especulação. Então, você consegue... Existem
dezenas e dezenas de estratégias. Então ou se um time está frio, se o time está quente, se o jogo está parado, se é um calendário do time que está jogando uma Libertadores ou um campeonato estadual. Então você bola uma estratégia para determinado jogo, para determinado campeonato, para determinado momento do jogo, e você consegue comprar e vender essas probabilidades. Para quem não entendeu ainda, existe uma bolsa que você faz esses investimentos. É uma bolsa que hoje ela tem 950 mil, já deve ter passado de 1 milhão, né? Eu peguei essas informações e já tem mais de um ano. Então, já deve ter mas vamos colocar o número de 950 mil investidores ativos nessa bolsa em jogos de futebol. Então, você tem muita gente para você comprar e vender essas probabilidades. Vamos imaginar, assim, no Brasil esse mercado está crescendo muito, mas vamos imaginar que você tem, a gente está em BH, então vamos imaginar Atlético Mineiro contra Cruzeiro. Um jogo desse hoje movimentaria 300 a 400 mil reais, 300 a 400 mil dólares, desculpa, de volume financeiro num jogo desse. Quase um milhão de reais. Quase 1 milhão. O dólar hoje está 3,30 aproximadamente, né? Então 300 mil vezes 3,30 é o dinheiro que um jogo desse movimenta. Agora você pega, por exemplo, um jogo do campeonato inglês, Chelsea, Manchester, Arsenal, um jogo desse movimenta 15 milhões de dólares em um jogo. Então você tem liquidez e você tem condição, se você tiver condições financeiras, você consegue colocar muito dinheiro nessa bolsa, você consegue colocar muito dinheiro em vários investimentos ao longo do jogo, e para fazer diversas operações, você, por exemplo, monta uma estratégia para você ter um lucro de 1 a 2%, e você faz isso 10 vezes no jogo, com um pedaço pequeno do seu capital, lógico, né? Você não vai pegar 100% do seu capital e colocar num jogo desse, mas você pega um pedaço e consegue fazer várias operações, monta 10 estratégias, uma para o início, para o meio, para o fim do jogo, e consegue movimentar o dinheiro, e tudo isso ao longo do jogo. Tá? Fechou o jogo, você não consegue trabalhar ali mais. Então você consegue trabalhar de forma analítica, e o futebol ele se torna previsível, e a gente pode usar isso para ganhar dinheiro. Muito legal. Eu fiz alguns artigos no blog, os leitores às vezes perguntam muito sobre trading de ações. E o trading de ações, o que a gente sabe é que o trading de ações, a gente sabe que ele exige método, exige metodologia. Se você não está usando um método na hora de fazer o seu trade de ações, você está fazendo aposta. Isso, exato. E o que eu vejo é que é muito interessante que dá para se desenvolver, então, um método comprovado, que foi testado, que você consegue capturar determinados padrões no jogo e fazer apostas de comprar e vender resultados. E não simplesmente apostar num resultado. Você está fazendo um jogo frio, você está comprando... Você não está fazendo tipo uma aposta esperando alguma coisa, não. Você está olhando o jogo, né? Você está vendo o jogo, você está estudando o jogo, e você está comprando e vendendo resultados, né? Nessa hora. É bastante interessante. Uma coisa que eu percebo que é bastante interessante no trade esportivo, ao contrário do trade de bolsa, uma das principais dificuldades para quem quer ganhar dinheiro, renda extra na bolsa, é que a bolsa ela funciona geralmente no horário comercial. Então, quem trabalha, quem tem seu emprego, tal, não pode ficar fazendo trade, porque isso está no horário de trabalho. Como é que você vai fazer um trade, vai entrar numa operação de bolsa, vai comprar, montar uma posição, e aí alguém te chama para uma reunião? Não dá, né, cara? Então, isso é uma das grandes vantagens, além de você trabalhar, para quem gosta de futebol como eu, é trabalhar com algo que, é juntar o útil ao agradável, é você poder também fazer isso num horário livre, né? Num horário que, eu até perguntava para alguns traders profissionais, vem cá, mas não dá para a gente operar das 8 às 10 da noite? Porque é o horário que eu tenho livre para poder me concentrar nisso, né? Ele falou, não dá, você tem fazer no horário, até nos Estados Unidos. Até conversei outro dia com o Leandro Ruschel, que é um trader famoso, ele me falou, não dá, cara. Então, agora, eu sempre tenho dentro, e isso faz parte da teoria capitalista, tal, eu sempre penso assim, Juliano, para uns ganharem, outros têm que
perder. Eu sempre tenho essa... Então, tipo, o leitor que está nos assistindo deve estar pensando assim, pô, se todo mundo usar o método do Juliano, todo mundo vai ganhar e alguém vai ter que perder. A verdade é que a Bolsa Esportiva é muito maior do que isso tudo. E você tem assim, alguma ideia de qual é o percentual de pessoas que estão dentro desse mercado, que estão apenas assim apostando, versus que provavelmente tem um número maior de apostadores e um número bem menor de operadores, investidores, né? Então, você tem alguma métrica assim? Eu acredito que a grande maioria deve só apostar, né? Fazer o marketing mas nem o marketing da esperança, mas tipo, esperar o resultado. E aí é que o investidor ganha, né? Porque ele vai poder ele vai ter um método, ele vai usar método, ele não vai esperar, tipo, ele não vai fazer, eu vou ganhar 1 milhão aqui, vou que nem a loteria esportiva, tal, essas coisas. Não, eu estou indo para ganhar meus 2% a cada trade esportivo que eu faço. Mas tem isso, né? Tem. Existe um número aproximado, um estudo sobre isso, não tem nenhum número exato sobre a quantidade de pessoas que ganham dinheiro e a quantidade de pessoas que perdem dinheiro nesse mercado. Mas, assim, uma bolsa esportiva, ela pode ser usada como uma casa de apostas. E tem muita gente que aposta por diversão. A maioria das pessoas, elas não têm isso como profissão, elas não estudam, não se especializam. Elas querem usar essa bolsa para adrenalina ali, porque ela torce muito para o time. Inclusive, eu recomendo para o investidor iniciante ele não investir no time que ele torce, nem no rival, porque senão o emocional pode ficar abalado, né? Mas tem muita gente que vai na emoção. E existe um estudo que fala que aproximadamente 5 a 10% das pessoas que investem ganham dinheiro consistentemente. O restante das pessoas, elas ganham dinheiro periodicamente ou então tem prejuízo. Se a pessoa ela fica viciada em aposta, ela quer correr o risco, ela quer colocar um dinheiro ali para torcer mais fervorosamente ainda para o time, ela coloca o dinheiro, ela pode ganhar uma vez ou outra, mas se ela ficar fazendo isso muito, uma hora ela vai perder, que o emocional dela vai ficar abalado. Mas existem métodos que fazem você se aproximar do percentual de ganho. Inclusive, existe um estudo, não muito bem um estudo, mas algumas pessoas que trabalham tanto com trade acionário quanto com trade esportivo, elas consideram ganhar dinheiro com trading esportivo mais fácil. Porque no trading esportivo tem muito amador. O trading acionário também tem muito amador, mas o trading esportivo tem muito mais do que isso, porque as pessoas estão ali por emoção. E existem estratégias e proteções também, que você ganha de um lado e perde de outro. Então, às vezes, você ganhou de um lado e outra pessoa perdeu, mas às vezes foi uma estratégia que a pessoa montou. E às vezes, em outros casos, a pessoa realmente tem prejuízo, porque é o natural do mercado. Todo mercado de renda variável, de investimento, de bolsa, é assim, né? Então, você tem pessoas comprando e vendendo probabilidades dos dois lados. E você falou outra coisa sobre... Não foi uma pergunta, mas eu vou até complementar esse nosso bate-papo, que é sobre... Você falou operar de tal horário a tal horário, né? A bolsa esportiva que eu invisto, ela funciona 24 horas por dia. Ela é sediada em Londres, mas ela tem jogos do mundo inteiro. Então, vamos supor, se a pessoa quer trabalhar de manhã, a gente está no fuso horário, eu acho que o melhor fuso horário para trabalhar nessa bolsa é o nosso, é o fuso horário brasileiro. Porque de manhã você investe nos jogos do campeonato japonês, campeonato asiático. Vamos supor, no final de semana, você de manhã trabalha nos jogos do campeonato japonês, à tarde você trabalha nos jogos do campeonato europeu, alemão, inglês, italiano, espanhol, português, e à noite você trabalha nos jogos no campeonato brasileiro. Aliás, no caso seria na quarta e quinta-feira à noite, né? Todos os dias da semana tem jogos, né? No domingo à noite não tem, né? O brasileiro seria no domingo à tarde, no sábado à tarde também. Então, você consegue trabalhar em qualquer horário. Vai ter alguns horários meio mortos, assim, vamos supor, a sexta-feira é um dia meio ruim para trabalhar, tem menos jogos, o domingo à noite geralmente não tem nada, então,
Mas você consegue, se você quiser trabalhar de segunda a sexta, de manhã e de tarde, você consegue pegar jogos todos os dias. Na sexta-feira é um pouquinho mais complicado, mas você ainda acha bons jogos. Tem jogos do campeonato inglês que acontecem na sexta-feira e movimentam 10, 15 milhões de dólares. Então, é questão de organização, que jogo não falta, tem todo dia, toda hora. É questão de adaptação também. Às vezes a pessoa tem uma estratégia que funciona muito bem no campeonato japonês e dá certo. Eu comecei no campeonato japonês. Eu acordava 5 horas da manhã num sábado e ia fazer trading. Era o horário que eu tinha livre e era o que eu gostava e deu muito certo para mim. Não, pô, sensacional. Essa questão da flexibilidade de horário eu acho muito legal. E uma coisa que eu tive um insight agora sobre essa questão que você falou, a gente estava falando dos amadores versus os profissionais, na Bolsa de Valores, tanto no mercado de ações como no mercado de opções, você tem os chamados, que na gíria dos traders se chamam os tubarões, os famosos tubas. Esses tubas são fundos de investimento que fazem compras e vendas massivas de posição, e isso leva o mercado de uma forma, às vezes, avassaladora, e os traders pequenos, que são os chamados sardinhas, não conseguem, às vezes, acompanhar esse maremoto e acabam perdendo, incorrendo em perdas. No trade esportivo, isso não exatamente ainda tem esses tubarões, né? E pode ser que tenha um trader assim muito rico, milionário, que faça até investimentos altos, mas eu não imagino que tenha existe já fundo de investimento assim. Você já ouviu falar de algum fundo de investimento que investe em jogos de futebol? Acho que não, né? Não, no futebol o famoso um tuba trader esportivo, não, né? Não existe. Até porque existe aquela regra do mercado financeiro, que serve para ações também, ou para o futebol é até mais óbvio e mais palpável isso. Quanto mais dinheiro você coloca, menor a sua rentabilidade financeira percentual. Então, se você tiver pouco dinheiro, é muito fácil você conseguir uma rentabilidade percentual alta. Se você tiver muito dinheiro, você vai ter uma rentabilidade percentual menor, mas financeiramente será maior, então pelo volume vai compensar. Então, assim, não existe, tá? Já respondendo sua pergunta direto, não tem como. Então, inclusive, não dá nem para manipular isso, né? Então, vamos supor, você tem Petrobras, né? A gente está gravando aqui no finalzinho de março. Então, a Petrobras está numa fase muito ruim, as ações desvalorizaram muito, tem questão de corrupção e tudo mais envolvendo o governo. Então, a gente nem sabe se isso pode piorar, né, a situação do preço do petróleo e aqueles grandes investidores que tiram dinheiro. Então, é uma coisa até um pouco até subjetiva. Você tem análise gráfica para ver para onde que vai o preço da ação. Mas no trading de futebol não tem isso. Porque se alguém tentar manipular um preço para cima ou para baixo, e você que está assistindo ao jogo, você vê que aquele preço não é real, se a pessoa tem lá um Corinthians e São Paulo, um Flamengo e Fluminense, sei lá, e ele coloca muito dinheiro para jogar a probabilidade para cima ou para baixo, você vai encontrar uma oportunidade muito óbvia no mercado. Entendeu? Então, a pessoa que tenta manipular, ela perde dinheiro. Tá? E se alguém tentar manipular, para a gente é bom. Tá? Porque o mercado está sempre... Às vezes acontece algumas pequenas desvalorizações e a gente pode aproveitar esse momento para a gente conseguir fazer um trading de sucesso. É difícil encontrar essas oportunidades no jogo, assim, é só para um nível mais avançado, mas também não tem necessidade de ter essa preocupação. É você assistir ao jogo e você consegue ler o que vai acontecer no jogo. Então, essa questão de manipular preço de jogo de futebol, de trading da bolsa, não existe. E quanto mais volume tem, quanto mais gente tem nesse mercado, pior ainda, aí que não existe mesmo. Agora, vamos falar um pouco sobre os resultados, né? Assim, tipo, você já tem vários, centenas de alunos, né? E que resultados você está vendo dos seus alunos? Assim, esse curso realmente está... Esse método está transformando vidas de pessoas que estavam com dificuldades e estão começando a ganhar uma renda extra. Conte um pouco sobre os resultados dos seus alunos. Bom, quando a pessoa começa a estudar esse mercado, eu tento incentivar a pessoa ao máximo para estar sempre investindo, estar sempre se atualizando e estar sempre atenta a esse mercado. Mas
Uma pequena parte realmente não foca, ou por falta de tempo, ou porque não se adapta a esse mercado. Então, eu até peguei um relatório, eu estava conversando com o pessoal da Bolsa e tudo mais, e eu envio muitas pessoas para eles lá, para eles investirem. E eles me passaram um relatório deles, e mais de 60% das pessoas que entram na Bolsa pela minha indicação, investem por mais de um ano. Então, são pessoas que estão sempre em contato com o mercado. Isso é um número muito acima da média da Bolsa. Então, significa que tem uma consistência. O normal seria de 20% a 25%. Então, no meu caso, são mais de 60%. Então, e esses outros 40% são as pessoas que não têm tempo, que não se adaptaram ao mercado, ou simplesmente que tentaram e não... Às vezes você ensina para a pessoa o certo, ela não faz, mas assim, a gente sempre tenta segurar na mão da pessoa e mostrar o caminho para ela, né? Mas às vezes a pessoa fala, Juliana, eu não gostei, eu vou parar nesse mercado. Eu converso com a pessoa, tudo bem, e aí ela entra nessa estatística das pessoas que pararam de investir. Mas se a gente for olhar números isolados, as pessoas que têm muita vontade, que realmente gostam de futebol e que querem trabalhar com isso, a probabilidade da pessoa ter sucesso nesse mercado é enorme. Não, muito legal mesmo. E no seu treinamento você mostra, né, maneiras, até eu recomendo a todos que assistam os vídeos, né, tem uns vídeos introdutórios, e o Juliano ensina, inclusive, parece como você consegue se cadastrar na Bolsa Esportiva e já ganha até um bônus para começar a trabalhar, né, um valor pequeno, né, mas para você já ir se ambientando, né. Não, quando você teve o primeiro contato, não era que o valor para inicial, para a pessoa que está começando, ele era alto, só que eu não explorava isso muito. Eu falava para a pessoa pegar dinheiro do bolso dela e aproveitar um bônus pequeno ali, complementar e investir. Só que hoje eu já consegui novos métodos, não é que eu não tinha foco em outras bolsas esportivas e outras metodologias que eu já implantei isso agora, que está dando muito certo, que a pessoa precisa de aproximadamente ali, vamos chutar, de 300 a 500 reais, e ela aproveita os bônus iniciais que as casas de apostas e as bolsas de apostas dão, e eu ensino um método para a pessoa destravar, entre aspas, esses bônus e conseguir um bônus ali de mais ou menos R$2.000, e aí ela pega esse lucro de R$2.000, aplica na bolsa para fazer o trade, e aí ela vai ter um volume financeiro, vai ter uma condição financeira de já começar tendo uma renda extra alta nesse mercado. Bom, muito legal mesmo. Juliano, para fechar, você tem alguma dica que você queira dar para os leitores aqui do blog sobre trading esportivo ou trading em geral, assim, que possa ser de valia aqui para o pessoal? Você tem... Bom, eu já dei uma dica, né, que é para a pessoa que está começando não colocar dinheiro no time que ela torce, porque senão o emocional vai ficar abalado. E a pessoa, ela precisa de duas coisas. Ela precisa ter muita vontade de aprender. Ela precisa de três coisas. Ela precisa de muita vontade de aprender. Precisa estar querendo, falar, não, é isso que eu quero seguir, ou seja, para renda extra, ou seja, para aprender uma nova profissão. Ela tem que ter um método certo. Ela tem que saber a melhor forma de investir, os melhores jogos, as melhores estratégias, e ela tem que ter disciplina. Ela tem que pegar o método que funciona e falar, eu vou seguir isso aqui à risca, mesmo que eu acho que isso aqui vai me dar mais resultado, eu montei uma estratégia que vai me dar 3%, mas aí na hora que bate os 3%, ele fala, vou esperar um pouquinho para dar 5%, porque eu acho que o jogo é assim e tal, e aí no longo prazo, se ela não tiver disciplina, ela tem prejuízo. Como no trade, você tem um stop loss, stop gain, se você tentar passar dessas, tanto no ganho quanto na perda, isso pode gerar prejuízos enormes para você. Não, com certeza. Exatamente. Então essas três dicas são a base para a pessoa ter sucesso nesse mercado. Então, pessoal, foi ótimo, perfeito, cara. Muito obrigado aí por essa entrevista. Acho que, pessoal, se vocês quiserem entender um pouco mais, eu vou colocar um link aqui no vídeo
para vocês poderem ver esse trabalho do Juliano, entenderem melhor. Tem muita informação de qualidade. Você vai poder entender no detalhe como é que funciona isso. Então, cliquem aqui nesse link. Se vocês, o BizInvest sempre está trazendo vídeos com pessoas, com especialistas em investimentos, pessoas que estão fazendo a diferença no mercado, trazendo formas de transformar vidas, gerar renda extra. E então, se você também não se inscreveu no nosso canal, eu peço para você se inscrever também em nosso canal do YouTube, que sempre vai ter informação de qualidade para vocês. Então, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.